E eis que vamos em 25 de julho. Algumas vezes nós já conversamos aqui sobre o tema, vamos botar assim, para introduzi-lo, o romantismo, né, no mundo da política, né, no mundo do trânsito, dos interesses. Pois eu escutei ontem um parceiro que me acompanha aqui nas redes, me mandou um videozinho que eu achei muito interessante, compartilhei no meu story, onde a senhora, confesso, desculpem, não lembro o nome agora, ela chega perguntada, né? Ela diz que se sente uma ex-humana. E aí o cara pergunta, mas por que ex-humana? E ela diz, porque vendo as atrocidades que vem em Gaza, ela não tem como se sentir parte disso que chamamos de humanidade. E o cara vai e diz, não, mas eventos horrorosos como esse de Gaza, já presenciamos, a humanidade já presenciou. Cita o Holocausto, né? Eu citaria outros tantos, o caso dos massacres na Bósnia, né? Etc., Vietnã, tal. As atrocidades da Segunda Guerra Mundial, elas são marcadas, né? E ela diz, não, mas há uma diferença fundamental. As atrocidades da Segunda Guerra Mundial, elas foram percebidas, elas foram vistas após o fim da guerra. Na medida em que aqueles soldados chegavam nos campos de concentração e encontravam aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles idosos, aqueles homens virados em pele e osso, aqueles montes de mortos, era perceptível a surpresa dos soldados se deparando com aquelas cenas horrendas. Hoje, em Gaza, nós acompanhamos todos os dias as barbaridades que lá acontecem. Esta é a diferença. Que a humanidade sempre fez suas atrocidades, sempre fez. Mas o tamanho das atrocidades que foram vistas na Segunda Guerra, como no Holocausto, elas foram percebidas, mostradas ao mundo após quase 6 anos de guerra. Gaza nós vemos todos os dias, online. Os últimos registros que vêm, quem tem um mínimo de sentimento quer se apartar da humanidade, sim. Esta humanidade que conhece online, real time, a fome sendo usada como arma de guerra e a fome sendo usada sobre crianças, sobre idosos, sobre mulheres, sobre pessoas que não têm nada com a guerra. E o autor deste holocausto, deste novo holocausto, porque é um processo de limpeza étnica, reconheçamos, tem nome e sobrenome, Benjamin Netanyahu, apoiado pelos Estados Unidos. Tá lá. Confesso para vocês que esse vídeo, que está lá no meu Stories, me impactou, e me impactou muito forte, muito forte. Eu sou ex-humano, disse a senhora, e disse com todas as razões e com todos os fundamentos. Se formos para trás, indo para Hannah Arendt, numa obra maravilhosa que ela escreveu, chamada A Condição Humana, nós até podemos adquirir a racionalização para compreender, no sentido de entender o que está acontecendo. Mas do ponto de vista da existência, não tem como justificar qualquer tipo de ação, por mais que esta carnificina em Gaza, que o carniceiro de Israel tenha como justificação, nos primeiros movimentos de guerra,
a defesa contra aquela barbaridade praticada pelo Hamas contra o povo de Israel, na medida em que a coisa foi se desenvolvendo, as reais intenções começaram a aparecer. Porque também não esqueçamos que quem sustentou o Hamas foi o Estado de Israel. Isso são dados aferíveis, históricos, para enfraquecer a autoridade palestina no Líbano, que trabalhava no Líbano. Eles empoderaram o Hamas e deu no que deu. E está aí esta carnificina sem fim. Acreditem, isto vai ficar marcado na história da humanidade. Talvez com aquele marco que se diga, neste momento deixei de ser humano. Eu sou um ex-humano. Eu achei isso muito forte, muito pesado e muito verdadeiro. Isso também nos mostra que quando examinamos os temas da política, seja ela interna, seja ela internacional, nós podemos afirmar com toda tranquilidade, devemos afirmar com toda tranquilidade, que no teatro das nações não existem amizades, existem interesses. Esses interesses fazem com que movimentos operem e que o custo desses interesses se estabeleçam a partir de uma moeda tomada por um tipo de gente, por um tipo de humano, que não faz diferença entre minerais raros e vidas humanas, empregos, prosperidade, bem-estar. Não. Vejam, os Estados Unidos agora trouxe para a mesa no Brasil a questão da exploração dos minerais raros, o lítio, o nióbio, tudo aquilo que eles precisam para produzir chips, baterias. Isso explica, por exemplo, o movimento golpista na Bolívia, onde se guerreava, se interveio na política interna da Bolívia, numa tentativa de golpe de Estado, por conta das minas de lítio que existem lá. As negociações com a China, se bota na mesa minerais raros. Maior produtor, maior disponibilidade de minerais raros, China. Segundo maior, Brasil. Agora, falo hoje em 25. Ontem, trouxeram explicitamente para a mesa: queremos os minerais de vocês. Ou seja, uma política imperial colonialista. E aí, quando tu olha para o Jair, que se quer Messias, mas não passa de um Bolsonaro, tu percebe que esse cara acha que é o gás da Fanta, que é a última bolachinha do pacote, e não passa de um títere, de um imbeciloide, sendo usado contra o povo brasileiro e que se jacta de ser usado contra o povo brasileiro. Ele e o Bananinha, o fritador de hambúrguer do Maine, o ex-quase futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Aquele que disse que se a terra ficar arrasada, ele estará feliz, porque se sentirá vingado. Tudo que eu estou falando é aferível, verificável. O mundo da política, seja ela interna, seja ela internacional, não admite romantismos nem ingenuidades. O Brasil está com uma postura boa e nós podemos sair desta crise que virá violenta, que trará efeitos muito fortes para o nosso povo. Podemos sair maiores, eu tenho convicção disso. Negociamos tudo do ponto de vista econômico. Soberania não se negocia, e acreditem, a disponibilidade sobre minerais raros, entre outras coisas, PIX, meios de pagamento, autonomia do Poder Judiciário. Isto quer dizer soberania do ponto de vista da política e não da retórica vazia, daqueles arrotos, dos covardes como é o Bozo e seu general, que acaba de confessar que planejou sim a morte de Lula, Alckmin e Moraes. Leiam os jornais.